Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Bom dia, seja bem-vindo à aula de número 2. O cristão pode celebrar o Natal? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos meditar, continuar falando aqui sobre a história e vamos também meditar nos textos bíblicos. Estamos a 2 dias da celebração do Natal. Quem aqui lembra do significado da palavra Natal? Escreve aí nos comentários, interaja comigo e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Vamos primeiramente orar e agradecer a Deus por mais este dia. Pai, muito obrigada pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade. Obrigada pelo teu perdão, obrigada pelo partir do pão, obrigada pela vida, pela família, obrigada pela provisão e obrigada pela tua proteção. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos proteger, obrigada por nos dar um propósito de vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, pela tua bondade. Obrigada, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, queremos iniciar o nosso dia te agradecendo, enchendo, Senhor, os nossos lábios de declarações de amor e gratidão a Ti. Nós te amamos, Tu és o nosso Pai, o Deus da nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, Deus da nossa vida. Te amamos, Paizinho querido, muito obrigada. Obrigada por podermos estarmos aqui neste segundo dia da semana, chamado segunda-feira, e podemos, Senhor, ouvir os Teus ensinamentos e termos a nossa mente aberta para o conhecimento e sermos a cada dia libertos. Muito obrigada, Pai. Obrigada por Jesus Cristo, Teu Filho, que veio à Terra e nos salvou, nos resgatou, nos limpou, nos purificou e nos transformou. Obrigada pelo Teu doce Espírito Santo que habita em nós, ministra no nosso interior. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados e queridos. Vamos lá para a nossa aula. A aula de número 2 da série Podemos Celebrar o Natal? Estamos falando sobre isso, amém? Glória a Deus. Bonjour, Nalva, minha querida. Bom dia, Érica. Bom dia, Santaninha. Bom dia, paz do Senhor. Vamos continuar então o estudo desta série que nós estamos meditando nesses dias antecedentes ao Natal. Nós vamos hoje finalizar a parte histórica deste ensino e vamos entrar também, vamos continuar nos textos bíblicos. Vamos lá então. Bíblia, papel e caneta. A primeira menção escrita ao Natal tem aí seu registro, né, que é o cronógrafo de 354. O que é este cronógrafo? É um calendário escrito por Fúrio Dionísio Folicato. Neste calendário, até este período aqui, os imperadores que passaram por Roma eram imperadores, então estou falando do primeiro século, né? Após a morte e a ressurreição de Cristo, os cristãos eles foram muito perseguidos pelo Império Romano, pela posição, né, de seguir a Cristo e não querer seguir mais a religião judaica ou ser adepto de uma outra religião. Então, os cristãos eles sofreram uma perseguição muito intensa, né? Nós sabemos que isso vai acontecer sempre ao longo da história da humanidade, porque isto é bíblico. Entretanto, neste período do primeiro século, houve grandes perseguições, como nós vamos ver historicamente falando, né? Não está narrado na Bíblia, mas são dados históricos, da perseguição contra os cristãos em Roma. Nós vamos ver também o que está narrado na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo, ele era um perseguidor dos cristãos, né? Então, a primeira menção escrita ao Natal vai se dar nesse registro. Por que vai se dar nesse registro? Porque agora
vai mudar a liderança de Roma, entrará um novo imperador, e este imperador, o Teodócio, ele vai promulgar, né, este calendário, ele vai reconhecer o cristianismo como sendo uma religião oficial do império. Então, nesse período datal, nesse período histórico, foi um marco, né, na história, foi algo importante e ao mesmo tempo desafiador, porque depois nós vamos ver todo o processo de Roma, né, em desenvolver e criar a igreja chamada católica, que na verdade o nome católico era um nome denominado a Igreja de Cristo, mas historicamente isso vai mudar, né, nesse processo todo de mudança de imperadores, vai se instituir o papado alguns anos mais para frente, então vão ter aí outras mudanças também significativas para a nossa história. Entretanto, este imperador, ele vai reconhecer entre o ano 340, 354, há algumas divergências em relação a datas exatas, mas entre esse período, né, ele vai reconhecer o cristianismo como uma religião oficial, ele vai destituir todas as festas pagãs e ele vai agora transformar o mês de dezembro, né, o mês celebrado a Natalis, ao deus Natalis, ele vai agora destituir todas as festas pagãs e ele vai instituir o cristianismo como sendo a religião do império, e junto a isso ele vai instituir que as festas de dezembro, a festa de Natal, ela agora se torne uma festa cristã em memória a Cristo Jesus, celebrando o nascimento de Cristo Jesus. Então, esse momento da história também é muito importante para nós. É por isso que nós devemos, sim, celebrar o Natal. Nós podemos e temos o direito de escolher qual lado da história nós vamos querer acreditar, né? Porque a história tem sempre essas duas vertentes, né? Entretanto, houve este marco na história do cristianismo, que está referenciado a nós, né? A Igreja de Cristo Jesus. E é importante, então esse cronógrafo de 354, né, chamado de cronógrafos Anni, né, e está escrito ali o ano em letras romanas, ele é um calendário que vai ilustrar o ano de 354, que é o ano que acompanha aí outros textos, né, outras instituições legislativas que serão também mudadas por Dionísio. É muito importante nós sabermos desta parte da história que muitas pessoas não contam, principalmente nesta época do Natal, né? Deveria ser contado. E pouquíssimas pessoas conhecem esse dado histórico, pouquíssimas pessoas entendem também esse momento histórico, mas esse momento histórico fala de nós, fala da nossa história, fala da história da Igreja do Senhor. Ok? Vocês já sabiam deste dado? Já ouviram falar? Vocês já conheciam esse dado? Depois interajam comigo nos comentários, eu quero saber a sua opinião, o seu posicionamento. Isso é importante também para nós criarmos esse relacionamento, né? Bom, dentro disso, então, esse primeiro registro histórico, ele se dá aproximadamente no ano 336, durante o reinado do imperador Constantino. Então, Constantino, ele vai agora instituir o Natal como sendo uma festa cristã, uma festa que referencia o nascimento de Cristo. Não sabendo a data correta que Cristo nasceu, nós sabemos disso, né? Mas celebrando. Então, primeiro proclamou 25 de dezembro a data oficial do Natal. Então, este é aí todo o contexto histórico. Nós estudamos na primeira aula, que já está disponível na nossa plataforma do YouTube. Se você ainda não nos segue na plataforma do YouTube, você vai lá, você escreve Fateja, você vai ver o símbolo da nossa instituição e você pode estar nos seguindo na plataforma do YouTube. Junto a isso, você faça a sua inscrição, ative os sininhos das notificações e também lá pela plataforma do YouTube você tem vários cursos gratuitos que você pode participar da nossa instituição. Todos eles dão a você gratuitamente o certificado digital também.
E todos os vídeos que você for assistir no YouTube, interaja comigo nos comentários. Eu quero conhecer você, saber a sua opinião. Você sabia deste dado? Você sabia que o Natal foi instituído por um imperador que reconheceu o cristianismo como sendo a religião oficial do Império de Roma? Se sim, diga sim. Se não, para muitas pessoas isto é um dado novo. Bom, dentro de todo esse contexto histórico, então, vamos ver aqui, só um minutinho. Agora nós vamos para a parte mais importante de toda a história, que é de fato o nascimento de Cristo. Vamos ver o nascimento de Cristo na visão lucana, na visão de Lucas. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos lá. Gostaram de saber desta parte da história? Bom dia, Madalena. Bom dia, Dona. Bom dia, Fabiana. Márcia Petra, Giane, Márcia Braga, Pastora Lu, Lucilene, bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Valdenes, minha querida. Bom dia, Ana Souza. Bom dia, Érica, Lete, bom dia. Bom dia, Valdenice. Vamos lá, então. Lucas, capítulo de número 2. Aqui eu coloquei o texto áureo, versículo 7, mas eu quero que você me acompanhe na leitura a partir do versículo de número 1, ok? Vamos lá, então. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino, governador da Síria. Veja como é importante nós também estudarmos a história, porque a Bíblia está falando aqui dos reis, dos imperadores. E quem eram esses reis e imperadores? Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Todo o sistema do mundo, depois que o homem, o povo de Deus, porque as outras nações já tinham seus governadores, mas depois que o povo de Deus escolheu não querer mais a teocracia, e sim a monarquia, o homem começou a ser legislado, dominado pelos governos. E é importante nós entendermos isso para a nossa vida cristã, para a nossa vida moral e também para a nossa vida política e espiritual, porque em batalha espiritual, quem não assistiu às aulas lá no YouTube, assistam, são 7 aulas sobre batalha espiritual e ocultismo, e lá eu falo um pouco também sobre governos. Versículo 3, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ele havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, nós estudamos na aula de número 1 e na introdução de hoje, nós estudamos todo o contexto histórico, ok? Quem não assistiu ainda a aula de número 1, que já está lá no YouTube, assista, porque isso vai clarificar muito também os seus pensamentos, vai te ajudar muito. Então, nós vamos ver que houve aqui o nascimento de Cristo Jesus. Nós vamos ver que houve, entre o nascimento de Cristo, ali, o final de Malaquias, até o nascimento de Cristo, houve o silêncio chamado silêncio profético, que durou 400 anos, nós chamamos na teologia de período intertestamentário, que foi o período onde Deus ficou 400 anos sem falar com a humanidade. Imagina, amados, nós neste mundo como está, sem ouvir a voz de Deus, sem Deus falar com a humanidade. Que terrível! Então, nesse período, nós vamos ver que nesse período ou também chamado de período interbíblico, Ele é chamado de período intertestamentário, período interbíblico. Bom dia, minha querida Flávia, um beijinho, minha amada, Deus te abençoe.
Bom dia, pastora Rose Broca, minha querida, um beijinho. Bom dia, Yasmin. Bom dia aos nossos irmãos que estão chegando aqui. O pessoal está comentando que não está recebendo as notificações das lives quando está ao vivo. E eu realmente estou sentindo falta de algumas pessoas aqui na live. Então, se você puder, né, ajudar a compartilhar a live, você pode compartilhar aqui no aviãozinho, porque eles devem estar mudando a plataforma, alguma coisa assim, né? Vamos lá então. Então, nesse período, o período chamado de silêncio profético, o período intertestamentário, nesse período nós vamos ver que a história da humanidade vai passar por momentos, por estágios muito importantes para o nosso conhecimento. Por exemplo, existe no nosso meio, infelizmente, né? Existe no nosso meio ainda um embate, uma discussão muito grande sobre mulher poder ou não ser pastora, né? E a pergunta quando a pessoa me faz essa pergunta, eu sempre respondo assim: a mulher sempre foi valorizada por Deus. Você olha para o Antigo Testamento, quantas mulheres foram proeminentes na fé, no reino, socialmente, moralmente. Quantas mulheres estão descritas, mulheres que Deus tornou rainha, colocou em posição de governo, porque ser uma rainha é ser uma governante. Embora ela não exercesse, claro, o poder que o rei exercia, ela estava ali, ela também tinha autoridade. Nós vamos olhar para Débora, uma juíza, uma sacerdotisa, uma oficial. Então, nós vamos vendo que Deus sempre valorizou a mulher e a mulher sempre ocupou um lugar de destaque na Bíblia, sempre. A mulher nunca foi subjugada por Deus, nunca foi esquecida por Deus, muito pelo contrário. Ela sempre foi proeminente. Quando nós vamos para o Novo Testamento, da mesma forma, começando por Maria. Depois nós vamos ver as mulheres que sustentavam e investiam no ministério de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos ver Priscila, nós vamos ver Lídia. Então, as mulheres sempre ocuparam lugares de destaques no reino de Deus. Sempre. O que aconteceu historicamente? Quando você vai estudar história, 400 anos antes de Cristo, que é este período de silêncio profético, esse período o período intertestamentário, você vai ver que a cultura greco-romana é uma cultura que ela era muito devassa. Você vai ver pelas próprias escolhas religiosas, místicas, de adoração a deuses. Você vai estudar sobre o templo de Diana, você vai ver que era uma promiscuidade. Eles prestavam culto à deusa Diana, tendo relações sexuais dentro do templo. Propagando a ideia de que para a mulher ser fértil, ela teria que ter relações dentro daquele templo com homens que não eram seus esposos. Então, e nesta época, neste período, a prostituição era uma profissão legalizada. Então vejam como que o mundo estava historicamente e como o mundo estava moralmente. E a mulher começou a ser subjugada, porque a mulher que antes poderia ser uma rainha, poderia ser uma sacerdotisa, poderia ser uma juíza, poderia ser uma nora que cuidava da sua sogra, uma administradora, porque ela vai casar, ela vai se tornar uma administradora com seu esposo. Agora a mulher começa a ser subjugada. Agora a mulher, ela se torna prostituta, ou seja, todo o sistema tirou a mulher de um lugar de destaque e colocou a mulher para ser um objeto de uso. Vocês entendem isso? Olha como isso é sério, como isso é grave. Isso é história. A história que muitas pessoas não contam, porque para eles era uma coisa comum, se tornou uma coisa comum. Então Cristo vem, olha que tremendo, quando Cristo vem, o Deus encarnado, ele
libera a mulher desta escravidão. Porque essas mulheres começam agora a se converter. Vai estudar a primeira carta de Paulo, destinada à igreja de Deus que estava em Corinto. As mulheres que se prostituíam nesses templos, elas vão começar a ouvir falar de Jesus. E elas vão começar a receber Jesus, a entregar as suas vidas a Cristo, a escolher Cristo. Tanto que naquela época, a prostituta ela tinha que raspar a cabeça ou cortar o cabelo bem curtinho, que eram a demonstração física de que elas eram assim. E é por isso que Paulo vai dizer a elas, coloque um véu na cabeça, até que o seu cabelo cresça, para que você possa entrar no templo e ninguém julgar você. Então Jesus nasce e Jesus agora vai libertar a mulher também dessa escravidão. E aí nós vemos esse processo do nascimento de Cristo Jesus, e quando Cristo nasce, Maria é escolhida. E quando Cristo ressuscita, as Marias são escolhidas para vê-lo primeiro. O que isso nos ensina? Esse é um ensino pedagógico de Deus para nós, de que as mulheres têm o seu valor. Porque todos nós fomos feitos por Deus. Deus não fez distinção. A diferença é quando nós nos posicionamos e escolhemos caminhar com Deus. E aí nós nos tornamos livres. Então, quando Cristo nasce, a história muda. A, C e BC. Glória a Deus. Então nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? Hoje vamos ficar com esta parte do ensino e amanhã nós vamos para a aula de número 3, onde nós vamos agora explorar todos os textos bíblicos e contar esta linda história de amor sobre o nascimento de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne e veio à Terra implantar o reino de Deus e nos salvar da morte eterna. Jesus te ama. Este vídeo será postado no YouTube. Você vai lá depois e compartilha com mais alguém. Fiquem com Deus, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém?